Olá, aqui é Paulo Reis e hoje eu vou te dar 7 dicas de como investir em fundo de investimentos imobiliário. E essas dicas são muito importantes porque os fundos de investimento imobiliário, eles são hoje uma excelente fonte de renda passiva para você que quer começar a investir, principalmente com pouco dinheiro, porque existem fundos de investimento imobiliário que você pode comprar por R$100, R$200, você pode começar com pouco dinheiro investindo neles. Então fique ligado que eu vou te mostrar essas 7 dicas fundamentais para você começar a investir em fundos imobiliários. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal, dê seu like, porque aqui eu sempre trago muita informação e muito conteúdo de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor também. Mas então, como escolher um fundo imobiliário? E agora eu vou te mostrar as dicas mais importantes, as 7 dicas mais importantes para escolher um fundo imobiliário. Primeiro, alinhe os seus objetivos. Pensar nos rendimentos é importante, mas antes de investir, o primeiro passo deve ser alinhar os objetivos. Isso porque, no caso de fundos imobiliários, o pagamento de proventos e também a valorização das cotas pode variar de fundo para fundo e não se adequar com os seus anseios e as suas necessidades por rentabilidade e por ganhos. E dessa forma você precisa traçar um plano e estabelecer objetivos claros para o seu dinheiro. E a partir de então você vai conseguir mensurar melhor as suas alternativas de investimento. E portanto, alinhar os seus objetivos garantirá maiores chances de satisfação na sua trajetória pelo mercado financeiro. E por falar em objetivos, eu não posso deixar de citar o curso Mestre em Realização Financeira, que é um curso que eu tenho e que eu ensino exatamente como você alinhar esses objetivos, como definir os seus objetivos financeiros e como perseguir a independência financeira com 8 passos garantidos e com resultados para que você selecione investimentos, para que você faça a gestão dos seus investimentos da forma correta, precisa. Então, se você ficou curioso e quiser saber mais sobre o curso Mestre em Realização Financeira, eu vou deixar um link aí na descrição. Então, continuando, vamos para a segunda dica. Analise a liquidez dos fundos imobiliários. Então, além da questão dos pagamentos de proventos para que os objetivos de investimento estejam alinhados, também é necessário analisar a liquidez do ativo que você esteja pensando em investir. Assim, se você quer saber escolher um fundo imobiliário, deve considerar a liquidez. Em resumo, ela diz respeito basicamente à capacidade de transformar seu ativo em dinheiro, ou seja, a rapidez na qual você consegue vender um fundo imobiliário que está na sua mão para ter o dinheiro mais rápido possível. Pensando principalmente em situações de emergência e imprevistos, é preciso entender se a liquidez do fundo realmente vai atender aos seus objetivos. Realmente vai ser possível vender esse fundo rápido se houver necessidade? Tem que pensar nisso. Em suma, não é recomendado que se invista a reserva de emergência, a reserva de contingência em fundos imobiliários. Isso não apenas pela questão da liquidez, que neles é menor do que a de títulos públicos do Tesouro Direto, por exemplo. Assim, caso você esteja buscando um investimento que tenha maior liquidez e menor risco, procure investir em renda fixa, em CDIs, por exemplo. 3. Verifique a rentabilidade do fundo até o momento. Então, verificar a rentabilidade histórica de um fundo imobiliário também é uma boa estratégia para a tomada de decisão de investimento. Até o momento, a performance do fundo não necessariamente deixa explícito o seu potencial de gerar ganhos. Porém, a performance passada pode representar uma base para análise de desempenho futuro, ok? Contudo, eu quero lembrar para você a regra fundamental dos investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Apesar de ser um fator que deve ser analisado, não é certo que depois de entrar nesse investimento, você conseguirá a mesma rentabilidade apresentada por ele anteriormente, então vale um estudo mais aprofundado, vale conhecer mais. 4. Estude a sua estratégia. Quem deseja saber melhor como escolher um fundo imobiliário deve ter em mente que a estratégia de investimento utilizada pelo fundo é algo essencial para determinar se ele se encaixa ou não no seu perfil. Ou seja, analise se o fundo tem como objetivo obter ganhos maiores com maiores riscos ou se ele deseja apenas obter uma rentabilidade considerável, correndo menos riscos. Por exemplo, esse fator é determinante porque se você é um investidor de perfil mais conservador, vale buscar fundos que não operem expostos a muitos riscos. Mas tenha em mente que, no geral, isso pode trazer menores rentabilidades. Menor risco, menor rentabilidade. Além disso, é válido saber qual a estratégia de alocação em imóveis que o fundo está seguindo no momento. Ou seja, ele investe em imóveis mais consolidados, que têm menos riscos de inadimplência e afins, por exemplo, ou investe em fases de construção, seguindo uma estratégia mais exposta a riscos, ou até mesmo investe em papéis ou fundos de papéis que têm uma relação direta com imóveis. Será que é isso? Vale a pena investigar. Então, resumindo, tudo isso é fundamental para que você entenda melhor como escolher um fundo imobiliário. 5. Olhe a localização dos imóveis em que o fundo investe. Além de tudo que eu já citei aqui, é importante que você olhe a localização dos imóveis em que o fundo AFI está investindo. A ideia de um fundo é justamente possibilitar a diversificação de mais de um investimento em um único ativo e assim facilitar a administração do investimento. E sendo assim, a localização é um elemento que influencia bastante a operação e até mesmo a rentabilidade e risco que o fundo pode vir a oferecer. E veja se a localização dos imóveis é segura, com bastante acesso, em áreas que são valorizadas e tendem a se valorizar futuramente. Por isso é necessário conhecer a fundo o fundo que você quer investir. 6. Conheça o gestor do fundo. Então, conhecer o gestor do fundo imobiliário que você pretende investir é muito importante. Você precisa conhecer o que ele faz, qual é a estratégia dele. Isso porque o gestor é o responsável pelas alocações realizadas na carteira do fundo, assim como pelas decisões de entrada e saída de ativos, que ele tem influência direta no desempenho desse fundo. E desse modo, veja o histórico desse gestor no mercado, procure os fundos em que ele já trabalhou e busque informações de qualidade sobre ele. E vá atrás da rentabilidade dos ativos que ele já atuou. Assim, se essas informações forem positivas e se o método de atuar do gestor for condizente com aquilo que você está procurando como investidor, você já está um passo à frente de fazer uma boa escolha dos seus investimentos. 7. Escolha fundos diversificados. Como foi dito no início, a diversificação de carteira é algo que merece uma atenção especial de qualquer investidor. Esse é um fator muito importante quando eu falo de fundos imobiliários, porque caso um fundo invista em pouquíssimos ativos, ele próprio não está diversificando suas alocações e, por consequência, os riscos da sua carteira de investimento podem ser maiores, claro. Por isso, busque fundos imobiliários que tenham uma boa diversificação de imóveis e afins e que possa ser no mesmo tipo de imóvel ou outro tipo. E, se possível, fique atento ao índice de fundos imobiliários, o iFix, pois ele pode te ajudar a ter uma visão geral sobre o desempenho dos fundos imobiliários. Então me diga agora se eu agreguei ou não agreguei bastante conhecimento sobre fundos imobiliários para você. E se você concorda, deixa aí nos comentários a hashtag RFagregou. E lembre-se, se inscreva no canal,
ative as notificações e dê o seu like, porque esse conteúdo é para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento como investidor e como empreendedor. E parabéns por ter chegado até aqui, porque concentração e foco é uma qualidade de um grande investidor. E aqui é Paulo Reis desligando.